gente frustrada, porque começa uma caminhada com Cristo, recebe você na casa dele, você realiza um estudo bíblico, ele sinaliza por Jesus, dizendo que quer receber Jesus no coração dele, e aí ele começa uma caminhada com Cristo, e quando parece que Cristo não atende às necessidades que ele tem, as dificuldades que ele apresenta diante de Cristo, ele se frustra. Ele começa a entender: Deus parece que não me ouviu, ou parece que ele não se importa comigo, ou parece que o meu problema não é tão importante para ele, e eu começo a me frustrar diante de Deus. Eu começo a me questionar: onde está Deus? Por que tanta gente vê, toca, tem intimidade com ele, tem experiências com ele, e eu até então não tive, não aconteceu nada comigo? E eu começo a me questionar, e as pessoas começam a olhar para mim. Eu conheço um camarada que na época do seminário, eu encontrava com ele nos corredores do seminário, eu falava: ei, fulano, como é que está? Ele dizia: só vitória. E eu olhava para ele e falava: meu Deus, como é que é só vitória? Comigo tem chumbo na asa todo dia, e esse cara é só vitória, tudo para ele dá certo, para mim não dá. E eu começava a me questionar: por que com ele está bom e para mim não está? O que está acontecendo? Eu esperava de Deus uma ação imediata para o meu problema, e era como se Deus estivesse dizendo: você tem que depender de mim, não eu estou condicionado à sua vontade, você tem que esperar de mim. Eu sou pai, você é filho, eu sou criador, você é criatura, eu sou infinito, você é pequeno demais. Um sopro sequer, você é fulminado da face da terra se depender de mim. Era como se Deus estivesse dizendo: espera somente em mim, o resto é comigo. Eu me lembro, e quando eu leio a trajetória de Moisés, a gente lembra Moisés diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó próximo a Moisés, e Moisés preocupado com a libertação do povo, com o cumprimento da promessa de que Deus haveria de libertar o povo. E diz a Bíblia que num dado momento parece que Moisés, preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo, para e olha para Deus, e era como se Deus estivesse olhando: o que é, Moisés? Porque clamas a mim nesta hora? Diga ao povo de Israel que continua marchando. O problema agora é comigo, quem vai resolver o problema sou eu. Agora você precisa continuar caminhando. O problema é: até quando eu estou disposto a caminhar com Cristo e esperar que Ele resolva o meu problema da maneira que Ele quer e da maneira que Ele sabe que é o necessário? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que mais me contraria nesse texto, e o que eu imagino que mais contrariou a cabeça daquele paralítico, é: a perspectiva dele era uma e a de Jesus era outra. A resposta que ele esperava de Jesus era uma, e a resposta que Cristo deu para ele foi outra, completamente diferente da sua expectativa. E aí eu imagino por que tem tanta gente frustrada hoje adentrando as portas das igrejas, tem tanta gente em depressão dentro dos lares, tem tanta gente pensando em suicídio, tem tantos lares sendo desfeitos, porque imaginavam a figura de um Jesus Cristo que parece que viria com uma varinha de condão, tocaria na pessoa e ela seria transformada imediatamente. Volto a frisar: se Ele quiser fazer, Ele é soberano para poder transformar, curar, libertar na hora que Ele quer. O problema é: a nossa expectativa em relação a Cristo é sempre completamente diferente da que Ele tem em relação a nós. Eu imagino que o paralítico tenha ouvido falar de um homem que passava por aquela região, um homem que curava, que libertava, um homem que alimentava uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que fizeram um marketing da pessoa de Jesus Cristo muito grande, e aquele homem, é claro, que deposita naquele momento toda a confiança na figura daquele Jesus Cristo, e ele diz assim: sou paralítico, quando eu me encontrar com ele, o meu problema será solucionado. A expectativa daquele paralítico era encontrar-se primeiro com um cabra milagreiro.
Eu vou me encontrar com esse homem está famoso, esse homem tem arrastado multidões por onde ele tem passado, e as multidões vão até ele. Aqueles que estão com fome são saciados, aqueles que estão enfermos são curados, aqueles que estão possessos de demônios são libertos. A coisa acontece quando a gente se aproxima daquele homem. Logo uma expectativa foi criada no coração daquele paralítico. É interessante que em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, o texto diz o seguinte: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A expectativa daquele homem era uma, a de Cristo em relação a ele era outra. O texto diz que 4 homens carregaram aquele paralítico, o que demonstra para nós, nas entrelinhas do texto, que aquele homem sofria de uma debilidade muito grande. Para que 4 pessoas carreguem alguém, de fato, essa pessoa precisa estar praticamente imóvel. Eu imagino que aquele homem era tetraplégico, não tinha sequer nenhum movimento para que ele pudesse tentar ousar chegar próximo de Jesus. Por isso, 4 pessoas se compadecem dele e resolvem, imagino eu, 2 braços, 2 pernas e carregando aquele homem, ou até pela maca mesmo, como o texto informa, carregando aquele homem por conta da sua debilidade. Aquele homem era dependente da ação de outras pessoas. Ele sozinho não poderia chegar até Jesus. Era a debilidade física e que as pessoas viam. Ele era um paralítico porque ele não podia andar. Nós vemos dessa forma. A nossa expectativa em relação à paralisia daquele homem era esta. Mas a perspectiva de Cristo é completamente diferente. Percebe que o texto no final vai dizer assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Não, filho, a tua enfermidade foi curada, pode sair andando, toma o teu leito e anda. A expectativa daquele homem foi completamente diferente da de Jesus Cristo. E a gente começa a entender o que é que Jesus Cristo viu naquele homem de tão diferente da expectativa que ele tinha. O que foi que Cristo olhou para aquele homem? Como ele olhou? Em que vertente Jesus olhou para aquele homem, que aquele homem não compreendeu a afirmativa de Jesus Cristo em relação a ele? E a gente começa a entender um Cristo que parece frustrar todos os meus planos e todos os meus projetos quando eu coloco-me diante da sua presença. Parece que aquilo que eu concebo diante de Cristo é muito pequeno diante da grandeza de como Ele olha para mim. Eu me concebo como alguém que é pecador, como alguém que está longe da presença dEle. Cristo me olha como filho, como alguém que quer me acompanhar, como alguém que quer me acolher. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: não importa. Não fala com medo não, fala com autoridade. Não importa a tua dificuldade, o teu pecado, o teu problema, Cristo está disposto a te sarar, a te curar, a te libertar e, acima de tudo, te chamar de filho nesta noite. A gente precisa entender, queridos, que a perspectiva de Jesus Cristo em relação àquele homem paralítico era uma, e a daquele homem era outra. Eu imagino que na nossa sociedade, corrompida pelo pecado, pela prostituição, pelas drogas, pela influência da mídia em nossos lares, negativa em nossos lares, a gente imagina que Jesus Cristo é aquele que vai atuar na hora em que a gente quer ir. A gente parece que condiciona Cristo, e a gente vê aquelas caixinhas de promessas, onde a gente pega um versículo do dia e diz assim: oba, bom para mim, para hoje. Cristo me dá uma palavra de bênção para hoje. E eu me lembro do irmão lá do seminário: não é só vitória. Na verdade não é só vitória, tem muitas agruras, tem muitas dificuldades, tem muitos espinhos na caminhada com Cristo. E é necessário que a gente fale isso para você que veio nessa noite, talvez imaginando que Cristo seja aquele que vai saciar a tua fome, a tua sede, que vai te vestir por completo, que vai cuidar da tua família, do teu marido, que tem te dado trabalho com a bebida, daquela mulher, meu amigo, rixosa, que reclama todo dia. Eu quero dizer que Cristo se preocupa com todas as dimensões, porém na dimensão dele para cada um de nós. A expectativa daquele homem em relação a Cristo era, primeiro, que ele queria encontrar-se com um milagreiro que estava curando todas as pessoas daquela região. Aquele homem imaginava que no dia que ele se encontrasse com Cristo, ele não mais passaria vergonha de ser carregado por 4 homens. A debilidade não mais existiria na vida dele. A dependência de algumas outras pessoas nunca mais aconteceria na vida dele. Ele imaginou e projetou no coração: se eu me apresentar diante de Cristo, eu sairei andando.
a maca virá debaixo do meu braço e as pessoas nunca mais olharão para mim e eu terei um termo pejorativo. Ali vai um paralítico e eu vou ser curado. A expectativa daquele homem era cura física, era o exterior, era o estereótipo. Olhava para o homem com a sua debilidade. Ele se olhava como alguém completamente inerte e dependente da ajuda de todo mundo. E eu imagino que talvez você tenha entrado aqui preocupado, dizendo: Senhor, eu sou o pior dos pecadores, eu não tenho mais jeito, nada para mim presta, né? Talvez nem o Senhor tenha mais misericórdia de mim, nem me receba como filho. Eu quero que você entenda nessa noite que, por mais que a expectativa sua em relação a Cristo seja de que Cristo talvez tenha desistido de você, eu quero que você entenda nessa noite que o amor dele continua o mesmo por você. Amém? Em segundo lugar, aquele homem percebeu em Jesus um homem que poderia resolver o seu problema presente. O problema daquele homem no momento era a sua debilidade, a sua dificuldade física, a sua imobilidade. Dependia das pessoas para carregarem ele para um lado e para o outro. Certamente o homem paralítico não tinha mais a família por perto, porque era um peso para a família estar acompanhando alguém com tamanha debilidade. Era um peso para a família poder acompanhar aquele homem paralítico. Era uma dificuldade muito grande estar com ele, porque certamente 4 pessoas deveriam estar sempre próximas para poder carregá-lo. E aquele homem imaginava: a minha dificuldade presente é a minha imobilidade. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: a minha dificuldade hoje é dinheiro, estou desempregado. Ou talvez você tenha entrado aqui dizendo: a minha dificuldade hoje é a minha saúde, tenho um problema, os médicos já diagnosticaram que eu não tenho mais jeito. Talvez o teu problema seja a tua consciência de pecado. Sou pecador, bebo, não tenho mais jeito, Cristo não me ama mais. A expectativa nossa, lembre-se, é diferente da expectativa de Deus. A terceira coisa que aquele homem imaginava era que depois de curado, ele poderia usufruir dos privilégios de alguém que tinha toda a mobilidade. Imagino eu que aquele homem disse: vou poder andar sem que ninguém esteja me ajudando, sem a ajuda de um amuleto, sem a ajuda de alguém que me segure pela mão, sem a ajuda de 4 pessoas que sempre estejam: ora, vai, mais uma vez eu tenho que carregar o paralítico para todos os lados. Eu acho que ele, penso eu, que ele imaginava: a partir de agora eu posso caminhar sozinho. A partir de agora não precisarei mais de ninguém. A partir de agora a minha dificuldade não será mais aparente. Quem olhar para mim não vai olhar mais para um paralítico, mas um homem que pode andar, um homem que tem a locomoção extremamente saudável. Posso trabalhar, posso correr, posso brincar, posso me envolver, posso estar na comunidade, vivendo socialmente com todos, sem nenhuma dificuldade. A expectativa daquele paralítico era essa. E agora entenda a expectativa de Jesus em relação àquele homem. A primeira coisa que Jesus faz quando aquele homem desce pelo teto, destelham aquela casa, descem a maca daquele homem, quando se apresenta diante de Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha a expectativa como era diferente. A expectativa do paralítico era cura material, a de Cristo era cura da alma. Uma expectativa completamente diferente. O homem mostra-se debilitado fisicamente. Cristo olha diferente para cada um de nós. Ele olha para dentro de nós e sabe que nós somos pecadores e que primeiro precisamos da sua misericórdia em nossas vidas. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga mais uma vez para ela: a tua dificuldade, não fala com medo não, a tua dificuldade não é o problema. Cristo olha para dentro de você e o desejo dele é curar a tua alma. A primeira coisa que Cristo olhou para aquele homem era para os pecados que aquele homem tinha, principalmente por causa da expectativa que ele tinha em relação a Cristo. A expectativa era a cura da sua enfermidade física. Cristo olhou para o interior daquele homem e disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Você imagina a frustração? Eu imaginava um homem que iria me curar, falaram tão bem deste homem, o homem era milagreiro, prometeram tanta coisa para mim, e o homem vinha com essa conversa fiada de perdoados estão os teus pecados. Você imagina a palavra de Cristo quando fala aquele homem, quando chega aos ouvidos daquele homem, e me parece que aquele homem começa a fazer uma retrospectiva e dizer assim: de fato eu sou um pecador,
De fato, ele está olhando de maneira diferente. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Eu nunca tinha olhado por esta ótica. Cristo olhou diferente para aquele homem. Olhou não para uma dificuldade motora, mas para uma dificuldade espiritual. Aquele homem não estava imóvel tão somente por conta da sua debilidade física. Aquele homem estava paraplégico espiritualmente, morto, porque a expectativa que ele tinha em relação a Cristo era a cura física, e Cristo estava ali disposto a curar a alma daquele homem. Os azedumes, o abandono da família, o esquecimento dos parentes, jogado nas ruas, à mercê da sorte, daqueles que porventura tivessem misericórdia dele, e que um dia pegaram na sua maca e carregaram ele até a presença de Cristo. Cristo olhou para o histórico de vida daquele homem, para o passado, para o presente, mas acima de tudo Cristo olhou para o futuro daquele homem. Perdoados estão os teus pecados. O problema futuro daquele homem estava sendo resolvido. O perdão dos pecados abriria a possibilidade, mediante a aceitação daquele homem, da vida eterna com Cristo. Aquele homem, a partir de agora, tinha uma nova perspectiva. A segunda coisa, da perspectiva de Cristo em relação àquele homem, era que Cristo solucionou o problema futuro daquele homem, a eternidade com Deus. Romanos 6:23, o que é que o texto diz? Porque o salário do pecado é a... Não ouviu? O salário do pecado é a... Nós merecemos a morte por conta do nosso pecado. Cristo é aquele quem reconstitui a nossa história para que nós tenhamos direito à vida eterna mediante a aceitação dele. Cristo é aquele que reescreve e está disposto a reescrever a nossa história, dizendo: a partir de agora perdoados estão os teus pecados. Você não precisa mais se envergonhar, mesmo sendo paraplégico, mesmo sendo um paralítico. A partir de agora perdoados estão os teus pecados, e você tem direito à vida eterna do meu lado. Cristo é aquele que muda a perspectiva de tudo. A terceira coisa, e não mais importante do que todas as outras, é que Cristo deu àquele homem o privilégio dele ser chamado de filho. Filho, perdoados estão os teus pecados. Interessante que em todos os eventos em que Jesus Cristo cura alguma enfermidade, quando ele manifesta o seu poder, ele chama a pessoa que outrora era considerado pecador como filho. Ele toma pela mão. Ele é um pai que não nos abandona, que não se esquece de nós, que não desiste de nós, mesmo diante das maiores dificuldades. Cristo é aquele que está disposto a mudar a nossa expectativa de vida. Eu concluo, queridos, dizendo que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos que pedir o maior dos milagres, é o perdão dos nossos pecados. É olhar para a cruz e pedir para Cristo: Deus, perdoa os meus pecados, porque eu pequei contra ti, eu estou longe da tua presença. A bebida não é o meu maior problema, as drogas não são o meu maior problema, o adultério não é o meu maior problema. O meu problema é que eu sou pecador e que eu preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. O maior milagre que pode ser operado na tua vida, querido, hoje à noite, se você assim quiser, é o perdão dos teus pecados, e Cristo te chamará de filho e te tomará pela mão, e você terá hoje mesmo direito à vida eterna por Cristo Jesus. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está ao teu lado: quer ter certeza da salvação? Quer ter certeza de vida eterna? Entrega o teu caminho ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O texto diz o seguinte: 2 Coríntios 5, 17. O texto diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Uma nova perspectiva de vida, um novo pensar, um novo agir, mudança radical de vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, mesmo as nossas expectativas sendo diferentes, mesmo o desejo da ação imediata de Cristo, Ele é aquele que age com poder, glória e autoridade sobre as nossas vidas, e é aquele que está dizendo para cada um de nós: perdoados estão os teus pecados. Ele pagou o preço na cruz por mim e por você.
Eu quero que a igreja feche os olhos agora. E eu quero saber quem é a primeira